Tela, um programa para diminuir as filas de espera por perícias no INSS, mais garantias para os bancos como maneira de reduzir o custo dos empréstimos, cotas para filmes nacionais nos cinemas, tratamento multidisciplinar para quem tem fibromialgia no SUS, uma política nacional para incluir moradores em situação de rua no mercado de trabalho, sem contar a análise de vetos presidenciais e créditos para vários ministérios. Esses foram os destaques do plenário da Câmara nessa intensa semana de votações. Vamos começar com as filas no INSS. Mais de 6 milhões de pessoas estão aguardando perícia há mais de 200 dias, o que fez o governo enviar ao Congresso projeto com medidas para resolver isso. As perícias são necessárias para a concessão de benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E o projeto, que seguiu para o Senado, prevê várias ações, como gratificações para os servidores do órgão durante 9 meses e possibilidade de perícias serem feitas de maneira remota. O texto também autoriza o governo federal a dispensar a perícia e aceitar em caráter excepcional atestados médicos ainda não avaliados pelo INSS nos casos de concessão de licenças para tratamento de saúde. Mas o projeto também trata de outros assuntos. Concede reajuste salarial de 18% para bombeiros, policiais civis e militares do Distrito Federal, metade esse ano e metade no ano que vem. Além disso, altera regras do quadro de pessoal da FUNAI, inclusive com reservas de até 30% das vagas em concursos públicos para indígenas. O projeto foi considerado um avanço pela maioria do plenário, apesar das críticas da oposição, que obstruiu a votação, em protesto ao que considera uma intromissão do Supremo Tribunal Federal em assuntos do Congresso, como aborto e porte de drogas. É uma verdadeira salada de frutas. O projeto trata das forças de segurança do Distrito Federal, trata da FUNAI, trata do enfrentamento da fila da Previdência Social. Nós, da oposição, mantemos a nossa posição de obstrução. Uma obstrução que tem por objetivo que haja uma reação do Congresso Nacional frente aos abusos e invasões de competências que vêm sendo cometidas pelo Supremo Tribunal Federal. Esse projeto é positivo nesse sentido. É um esforço do governo Lula para enfrentar este problema, que não é um problema criado de hoje, não é um problema criado pelo governo Lula, mas há uma disposição e, por isso, esse projeto tem o nosso apoio. Esse projeto é positivo num outro motivo. Ele possibilita uma melhor estruturação do atendimento a populações indígenas. O plenário também concluiu a aprovação do projeto, que aumenta as garantias dos bancos nos casos de empréstimos e financiamentos. A proposta altera as regras sobre os bens dados em garantia nessas operações. O objetivo, de acordo com a justificativa apresentada ainda pelo governo Bolsonaro, é aumentar a concorrência, diminuir a burocracia e baixar os juros. Entre outras medidas, o projeto cria a chamada alienação fiduciária de bem imóvel, que funciona da seguinte maneira: se alguém der um imóvel em garantia a um empréstimo, esse imóvel passará a ser de propriedade do banco até que a dívida seja paga. A proposta tinha sido aprovada pela Câmara no ano passado e depois disso foi alterada pelo Senado. Ao voltar para a análise da Câmara, o relator, o deputado João Maia, acatou mais de 40 das 50 alterações feitas pelo Senado. Uma das alterações mantidas pelo relator devolve à Caixa Econômica Federal o monopólio sobre os penhores, que tinha sido extinto na versão anterior. João Maia também manteve emenda do Senado que acaba com a possibilidade de leilão do único imóvel da família dado em garantia e empréstimo em caso de falta de pagamento. Essas alterações foram defendidas por deputados da base do governo e o projeto foi aprovado e enviado à sanção presidencial, mesmo com a obstrução da oposição. Nós do PL somos oposição ao governo, mas a nossa obstrução nesse momento não é uma obstrução ao governo, é uma obstrução ao que anda acontecendo na democracia do Brasil. A gente precisa estabelecer um novo momento. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal tem que ter o seu valor garantido, o valor do voto que nós recebemos. Todos nós, aparentemente, somos a favor. Mas é interessante que a oposição diz que é a favor, mas não quer votar. Diz que é a favor, mas prefere discutir que está obstruindo por conta de uma situação hipotética no Supremo Tribunal Federal. Diz que é a favor, mas que não é contra o governo do presidente Lula, é a favor, inclusive, de algumas coisas, mas prefere não votar nesse momento a obstrução. Parece uma situação absolutamente esquizofrênica. O assunto agora é cultura. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que prorroga até 2033 a chamada cota de tela, que é como é chamado o percentual mínimo obrigatório que os cinemas têm que exibir de filmes nacionais.
A cota de tela foi estabelecida por uma medida provisória publicada em 2001, que vigorou até 2021. O projeto estabelece que os cinemas terão que exibir filmes brasileiros em proporção e quantidade a ser definida por um decreto do governo. Os filmes brasileiros premiados em festivais terão um tratamento diferenciado. Depois de aprovado, foi enviado ao Senado, mas rendeu discussão. Cota de cinema é isso. É o político escolhendo o que a iniciativa privada vai precisar obrigatoriamente estar disponibilizando para os consumidores que eventualmente não gostaria de assistir aquilo, muito menos naquele horário. E como nada que é ruim pode não piorar mais ainda, esse projeto, ele não só posterga para mais 20 anos, mas ele cria mais novas regras. O projeto das cotas de cinema, ele não interfere no conteúdo da programação. Cada exibidor, pequeno, médio ou grande, vai botar o filme que quiser colocar. O que se pede aqui apenas, é que haja um percentual da produção nacional nos milhares de cinemas brasileiros. Porque é isso que induz a possibilidade de se formar a plateia, de estimular a indústria, de induzir. Esse projeto é indutor da indústria brasileira. Esse é o momento histórico do Parlamento. O plenário da Câmara também aprovou proposta que busca resolver grave problema social, visível para quem trafega por qualquer grande cidade do país. As pessoas em situação de rua são 300 mil pessoas, número que duplicou nos últimos 10 anos. O projeto aprovado prevê uma série de ações voltadas para esse público, principalmente a qualificação profissional e estímulos ao ingresso no mercado de trabalho. Entre as ações está a concessão de bolsas de incentivo financeiro para quem participar de cursos de qualificação profissional. Estados e municípios deverão ainda criar centros de apoio voltados para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, com a missão até de facilitar a obtenção de documentos como RG, CPF e carteira de trabalho. Também faz parte dessa política o estímulo à criação de cooperativas, como a de catadores de material reciclável, estímulos a artistas em situação de rua e a oferta de programas de treinamento e qualificação profissional. Outras medidas do texto original, como a exigência de cotas para a contratação de pessoas em situação de rua por empresas, ficaram de fora depois de acordo que permitiu a aprovação da proposta, que seguiu para o Senado. Mesmo assim, teve discussão. Se leis resolvessem o problema das pessoas, nós terminaríamos com todos os problemas, inclusive com os moradores de rua. Olha que tiveram uma ideia maravilhosa, colega Zucco. Vamos fazer uma lei que vai terminar com os moradores de rua. Vamos fazer uma lei para terminar com os acidentes de carro, vamos fazer uma lei para terminar com os homicídios. A gente resolve todos os problemas através de mágica. Nós estamos tratando de que pessoas tenham direito à empregabilidade, tenham direito à emancipação, tenham direito à comida no prato, à moradia digna e de qualidade. Eu mesma fui expulsa de minha casa, conheço a realidade da rua e nós saímos das ruas, nós saímos das mazelas para olhar por esta parcela da população que é esquecida, que é espizinhada, que é açoitada exatamente por uma lógica burguesa, por uma lógica liberal, por uma lógica excludente. Vamos falar agora de saúde. Também foi aprovado o projeto que obriga o SUS a oferecer tratamento multidisciplinar para pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica. Tratamento multidisciplinar é aquele que envolve não apenas médicos, mas também fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais. A fibromialgia causa dor nos músculos e ossos, mas a pessoa também pode apresentar fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal e paralisia nas extremidades, entre outros sintomas. Ele é um grande avanço, porque a fibromialgia, que muitas vezes é uma dor latente, uma dor invisível, mas é uma dor que, em grande medida, provoca um sofrimento muito profundo. Há um relatório, inclusive, do nosso deputado líder Guimarães, ele pontua a necessidade da divulgação dessa política, da política no SUS, que envolvam ações multidisciplinares, que envolvam, inclusive, ações de nutricionistas, enfim. Mas também assegura que outras doenças de tamanha gravidade possam ser contempladas também com esse atendimento multidisciplinar. O projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a oferecer tratamento para pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Mas não teve votações só na Câmara, não. Deputados e senadores participaram de sessão do Congresso Nacional para apreciar vetos presidenciais e projetos de crédito extraordinário. O Congresso precisa aprovar o uso de recursos que não estão previstos no orçamento para que o dinheiro possa ser usado.
Esses recursos são remanejados de outras destinações. Nesse caso, foram 8 projetos que somam quase 3 bilhões de reais para diversos ministérios e órgãos. Uma das justificativas foi a necessidade de enviar dinheiro para prefeituras por meio de emendas parlamentares. Também houve obstrução da votação, mas por apenas um partido, o Novo. Se desse transparência e as regras fossem claras, estava tudo certo. Agora, votar PLN, que ninguém sabe para onde vai, quem mandou, quem é o padrinho e quem é o cacicão que está chancelando e qual é o critério, gente, desculpa, isso não é nada republicano. E a gente não vai apoiar isso. Existe um atraso considerável na execução orçamentária nesse ano de 2023. Muitas das nossas emendas, seja de RP2, RP8, RP6 ou o que for, estão ainda submissas a que haja execução por parte de liberação de recursos orçamentários. E isso tem travado muito o encaminhamento das mesmas para os municípios e os estados federados. Por isso, eu estou aqui hoje na sessão do Congresso fazendo um apelo aos nossos colegas que possamos, dentro do regime democrático, fazer a obstrução necessária, porém sem deixar de votar essas matérias. Os créditos extraordinários foram aprovados por meio de um acordo entre o governo e os diversos partidos. Esse acordo envolveu também a apreciação de vetos presidenciais. Os vetos precisam ser votados para que os créditos sejam aprovados. Esses vetos são feitos pelo presidente da República a trechos de propostas aprovadas pelo Congresso, ou até mesmo a projetos inteiros. O acordo previu a derrubada de vetos a trechos de 2 propostas que tinham sido transformadas em lei. A lei das ferrovias e a lei que trata dos exames toxicológicos obrigatórios para os motoristas das categorias C, D e E. Em relação às ferrovias, voltou a valer na lei a possibilidade de empresas que receberem concessões alegarem prejuízos e pedirem para aumentar as tarifas e até investirem menos que o previsto no contrato. Já em relação aos exames toxicológicos, a derrubada do veto fez com que entrasse em vigor a multa de 5 vezes o valor da infração gravíssima, atualmente em R$ 1.467, além de 7 pontos na carteira, caso o motorista não faça o exame no prazo de 30 dias. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara e do Congresso essa semana. Até a próxima!